Boa noite. Está começando o segundo tempo da Manchete Esportiva. O Comitê Olímpico Italiano aprovou hoje, por unanimidade, a escolha da cidade de Roma para concorrer à sede da Olimpíada de 2004. Os romanos venceram a briga com os milaneses, que também sonhavam com a candidatura. A cidade de Roma, que já sediou uma Olimpíada em 1960, vai concorrer com as seguintes cidades: Rio de Janeiro, Buenos Aires, na Argentina, Bruxelas, na Bélgica, Istambul, na Turquia, Lyon, na França, San Juan, em Porto Rico, Sevilha, na Espanha, Estocolmo, na Suécia e São Petersburgo, na Rússia. No dia 10 de janeiro do ano que vem, serão selecionadas 5 das cidades candidatas e a escolha final será feita em setembro de 1997. Você vê, portanto, que o Rio de Janeiro vai enfrentar uma forte concorrência. São cidades bonitas, cidades que têm recursos financeiros, sobretudo a capital italiana, e que vem com tudo para mostrar ao Comitê Olímpico Internacional a sua condição de sediar esta Olimpíada de 2004. O Rio de Janeiro tem que trabalhar muito para conseguir sucesso nessa sua empreitada. Vamos agora falar sobre violência. Violência no futebol sueco. Um torcedor do Djurgården agride um juiz e o clube sofre as consequências. O lance aconteceu na partida entre o Halmstad e o Djurgården, que perdia por 2-0. Um torcedor do Djurgården deu um verdadeiro golpe de karatê no juiz. Vários objetos também foram atirados no campo. A partida valia uma vaga para a Copa da UEFA do ano que vem. A agressão do torcedor facilitou a vida do Halmstad, já que o Djurgården foi desclassificado pela Federação Sueca. Corinthians e Ceará jogam hoje à noite pela Copa Conmebol. Na primeira partida em Fortaleza, os dois times ficaram no empate em 1-1. O Timão vai entrar em campo precisando da vitória para garantir a classificação à próxima fase da Conmebol. Um empate por qualquer placar leva a partida aos pênaltis. Mas o técnico Eduardo Amorim não quer saber de empates, por isso vai colocar o time completo para enfrentar a equipe cearense. E para garantir os gols da classificação, o treinador aposta em Clóvis, que marcou o gol da vitória corintiana no clássico com o São Paulo, no último domingo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos agora de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vai enfrentar o Atlético domingo no Mineirão. O time paulista pode ficar sem Mancuso e Flávio Conceição, que serão julgados pelo Tribunal da CBF. Hoje, os jogadores treinaram ainda sob o comando do técnico interino Márcio Araújo. O empate contra o Fluminense no último fim de semana não foi o melhor resultado para o Palmeiras. Mesmo assim, hoje pela manhã, os jogadores participaram de um treino físico com muita disposição, porque o Verdão continua no páreo e pode chegar em primeiro no grupo, conquistando o segundo turno para disputar as finais do Brasileirão. O Palmeiras tem 7 pontos, 3 atrás de Corinthians e Botafogo, que tem 10. Por causa dessa situação, o time do Parque Antártica não depende mais só dele mesmo e torce para que as equipes que estão à frente sofram algumas derrotas. E o Palmeiras tem de vencer todos os jogos para alimentar as esperanças de chegar às semifinais. O próximo adversário do Palmeiras é o Atlético Mineiro e o jogo deve acontecer em São Luís, no Maranhão, ou no Mineirão, em Belo Horizonte. O técnico do Verdão, com a saída de Carlos Alberto Silva, continua sendo o Márcio Araújo e ainda não está confirmada a reunião da direção do clube para definir quem será o próximo técnico do Palmeiras. Uma entrevista de Edmundo e a convocação de Zagallo estão no próximo bloco. Aguarde só um instante. Se é ruim, o melhor é você ler um jornal cor-de-rosa. Leia o Jornal dos Esportes. Jornal dos Esportes. Aqui tem jogo. Em nome daqueles que realmente gostam do futebol, fazemos um apelo às autoridades e chefes de torcida. Não deixem que esses marginais, camuflados de torcedores, estraguem o espetáculo. Futebol é arte. Violência é crime. Rede Manchete, junto com você. O Flamengo pode perder Edmundo por 2 meses ou pelo menos 4 jogos no Campeonato Brasileiro. Tudo isso
por causa do gesto obsceno que ele fez domingo para a torcida do Vasco. Mas o técnico Washington Rodrigues e o dirigente do Flamengo, Michel Acef, não acreditam na suspensão. Não vejo motivo nenhum para ele ser punido. Primeiro que ele não cometeu agressão nenhuma. Conversei com ele há pouco, ele me disse que estava aquecendo, ele estava com a mão na virilha. Mas ainda que fosse, ainda que ele tivesse segurado a genitália, eu acho que era um gesto perfeitamente legítimo, porque ele foi violentamente agredido pela torcida do Vasco. Eu acho que ele fez muito pouco. Eu teria feito muito mais. Você não acha que isso é uma agressão à torcida do Vasco e ao público presente em geral? Não, senhor. Acho que a agressão foi o que a torcida do Vasco fez com ele. Eu não sei se você se lembra do refrão, que eu não tenho coragem de repetir aqui. Acho que ele fez muito pouco. Acho que seria uma insanidade punir o Edmundo por isso. Recentemente, no Fla-Flu, o Ailton deu banana para a torcida do Flamengo e a torcida do Flamengo perdoou. E na Inglaterra eu vi você tirar o calção, botar a bunda para a galera. Né? E o Edmundo, eu não vi ele fazer. Mas isso aí deve ter sido uma reação. A toda ação corresponde a uma reação igual em sentido contrário. A gente aprendeu no colégio isso, né? E a torcida estava ofendendo ele demais. Eu acho que ele não deveria ter feito. Eu acho que se fosse eu não faria. Mas cada pessoa reage de uma maneira. Se o jogador não entrar na pilha do torcedor, ele não embarcando, não acontece nada. Ele tinha só que jogar, não tinha que reagir. Mas preferiu reagir, paciência. Edmundo desabafa. Garante que sequer ouviu qualquer tipo de provocação. Tenta demonstrar tranquilidade. Edmundo, você quis agredir a torcida do Vasco com aquele gesto? Não, eu não fiz gesto nenhum para a torcida do Vasco. Em momento algum eu quis agredir ninguém, até porque não, a minha preocupação naquele momento ali era arrumar um jeito do Flamengo ganhar o jogo ou chegar até mesmo um empate. Né? Quando eu estou dentro do campo, dificilmente consigo escutar aquilo que vem de fora, né? A gente tem mais a preocupação com o que está acontecendo no campo do que o que está acontecendo lá fora. Então as pessoas andaram me ligando aí, eu vi alguma coisa no jornal, de maneira nenhuma quis agredir ninguém, até porque a minha preocupação de agradar é com a torcida do Flamengo. É com eles que eu tenho um compromisso forte. Com a torcida do Vasco, pouco me importa, mas também acho que eles não têm o direito de agredir ninguém dentro do campo, falar da vida pessoal de cada um. Mas em momento algum eu quis agredir ninguém e estou achando até estranho essa situação que está sendo criada aí contra mim. Então você não ficou irritado com a provocação da torcida do Vasco? Não fiquei nem um pouco, até porque não escuto direito, não dá, eles ficam gritando e a gente só escuta o barulho, mas não dá para distinguir o que realmente eles estão falando. Agora, há a possibilidade até deles querendo te punir, do tribunal querer te punir, você não se preocupa com isso? Claro que preocupa, né? Acho que qualquer coisa de ruim que venha, apesar de ser mais uma, né? Tem vindo tanta coisa ruim aí nesses últimos dias, sempre preocupa. Agora, pelo menos a consciência está super tranquila. Eu tenho certeza que eu não fiz nada para agredir ninguém. Até porque meu papel dentro de campo é só jogar futebol e tentar dar alguma contribuição para que o Flamengo vença. Será que existe alguma explicação para a atitude do Edmundo? Isso é assunto para psicanalista. É certo que ele tem um temperamento forte, né? Eu acho louco uma palavra muito violenta. Ele é temperamental, uma pessoa explosiva e com dificuldade de se controlar, mas é jovem. E a gente, aos jovens, deve perdoar tudo que a gente puder perdoar. E, além disso, ele é um gênio, é um talento enorme para o futebol. E eu acho que ele tem que ir amadurecendo e nós temos que ter paciência e esperar pela maturidade de um rapaz que tem tudo para ser um dos grandes craques do futebol brasileiro. Quais as melhores maneiras para que ele mesmo se ajude? A gente não pode viver a reboque do primeiro impulso, da primeira emoção, porque as emoções são infantis. As nossas emoções, elas são coisas de criança, elas têm que estar domesticadas pela nossa vontade. Então, eu acho que é importante que ele compreenda, e aí vai até um recado, Edmundo, compreenda que você não pode, como adulto, estar obedecendo ao menino que mora dentro de você. Concordo plenamente com a opinião do Dr. Carlos Alberto Pie. Ademais, eu não acredito que Edmundo tenha feito um gesto assim tão ofensivo para a torcida do Vasco da Gama. Não foi na lateral do campo, desafiar a torcida, não foi por aí. O Edmundo a gente já conhece bem, foi bem definido aí o caráter, o estigma que tem o Edmundo dentro da sua forma de ser como cidadão.
mas eu acho que, sobretudo, ele é um jogador, um profissional, deve ser respeitado. E ele, por sua vez, também tem que aprender a conviver com esses detalhes e saber reprimir essas atitudes infantis que, às vezes, ele acaba adotando. Zagallo definiu hoje os 22 jogadores que vão enfrentar a Argentina no próximo dia 8 em Buenos Aires. Mauro Silva, contundido, não vai jogar. Veja a lista dos convocados. Goleiros: Dida do Cruzeiro, Carlos Germano do Vasco. Laterais: Cafu do Palmeiras, Rodrigo do Bayern, Zé Roberto Portuguesa, Roberto Carlos Inter de Milão. Zagueiros: Aldair Roma, André Cruz Nápoles, Carlinhos Guarani, Narciso Santos. Meio campo: Amaral Palmeiras, Belete Cruzeiro, Arilson Grêmio, Giovani Santos, Juninho Middlesbrough, Zé Elias Corinthians, Rivaldo Palmeiras, Leandro Botafogo. Atacantes: Bebeto La Corunha, Caio São Paulo, Sávio Flamengo, Túlio Botafogo. O amistoso entre Brasil e Argentina será uma prova de fogo. Tudo pode acontecer. Afinal, desde a derrota para o Brasil na Copa América, em que Túlio marcou um gol regular, ajeitando a bola com o braço, os argentinos estão engasgados, entalados com os brasileiros. Mas o técnico da seleção brasileira, Zagallo, não teme qualquer tipo de provocação ou acusação. São as duas grandes equipes do continente e que a rivalidade não deixará de existir. Sendo que o Brasil tem uma superioridade demonstrada dentro das Copas do Mundo, 4 vezes campeão do mundo, e a Argentina 2. E o Brasil por estar invicto. Então, sedento todos estão contra o verde e amarelo. Diferente dos amistosos anteriores, esse contra a Argentina tem uma característica toda especial. A velha rivalidade, o Brasil não gosta de perder para a Argentina, no futebol principalmente, e o Zagallo vai aí mesclando a sua ideia. Ele vai fazer, com a presença de alguns novos convocados, que ele vai levar, está pensando em levar para a Olimpíada, ao mesmo tempo está trazendo de volta toda aquela força máxima que ele hoje tem à disposição no futebol, praticamente quase todos. E aí, claro, ele mostra o seu objetivo de vencer a Argentina, jogar sério e o Brasil, assim, manter a sua invencibilidade e manter, assim, também o seu respeito diante do futebol argentino. Bem, é isso aí. Amanhã, o primeiro tempo da Manchete Esportiva, que começa ao meio-dia com o Márcio Guedes. Uma boa noite para você e até amanhã.